Olá pessoal, meu nome é Daniele Leite e hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois institutos que eu considero essenciais para a formação e o desenvolvimento do indivíduo. Eu quero conversar com vocês sobre trabalho e educação, a relação que esses dois, tanto o trabalho como a educação, têm no desenvolvimento do ser humano, no seu empoderamento, na sua emancipação. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre trabalho, falarei um pouquinho mais sobre educação e depois a gente faz essa junção dos dois institutos. Em primeiro lugar, nós temos que considerar que ambos, tanto educação como trabalho, são direitos humanos e também são direitos sociais, ou seja, ambos estão previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e ambos estão previstos na Constituição Federal Brasileira como direitos sociais, entre tantas outras previsões que nós temos aí tanto para o trabalho como para a educação. Bom, quanto ao trabalho, a gente tem ele como um direito humano, como eu disse na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 23, onde então eu considero o trabalho digno, a importância do exercício do trabalho para o ser humano e por isso então que ele deve ser garantido na sua plenitude. Aí nós vamos para a Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal de 1988, nós temos o trabalho pontuado em vários artigos, mas eu quero dar um foco em relação ao artigo 6º, que fala dos direitos sociais, onde o trabalho, então, é considerado, junto com a educação, junto com a moradia, com o transporte, entre outros direitos, um direito social e que deve ser garantido de forma digna e na sua plenitude. Aí nós vamos, então, dar uma andadinha aí na Constituição Federal e nós teremos lá no artigo 170. O artigo 170, ele inaugura o trecho que é destinado a tratar da ordem econômica. E mesmo sendo da ordem econômica, nós temos lá como a valorização social do trabalho como um dos fundamentos da República, porque já é previsto no artigo 1º da Constituição Federal a valorização do trabalho como fundamentos da República. E aí o artigo 170, então, ele vai e repete, lembrando, reiterando que o trabalho ele é fundamento da República. E lá no artigo 170, como princípio da ordem econômica, nós temos o quê? A busca do pleno emprego. Então, reforçando mais uma vez esse caráter social do trabalho. É claro que nós temos tantas outras legislações, inclusive que foram flexibilizadas, então que talvez fique até um tanto incoerente aqui com essa consideração que eu estou falando dessa magnitude do trabalho. Nós temos a nossa consolidação das leis do trabalho, nós temos outras previsões da proteção ao trabalho na Constituição Federal, mas eu quero dar um enfoque então no trabalho enquanto direito humano e quanto aí um direito social. E aí nós vamos para a educação. Quando eu falo de trabalho e educação, eu costumo visualizar os dois de mão dada. E após eles, um indivíduo empoderado, um indivíduo fortalecido, dono de si e também responsável pelas suas escolhas. A educação também, ela é um direito humano, previsto no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A educação, ela está prevista como um direito social também, assim como o trabalho, assim como a moradia, entre outros direitos. Nós temos, então, destinado aí à educação, um capítulo da Constituição Federal, e aí nós temos lá no artigo 205, 206 e seguintes, tratando da educação como um direito garantido a todos, a importância da educação para o desenvolvimento do indivíduo. Então, quando eu faço essa comparação com essas legislações internacionais e com a legislação nacional, nós percebemos o valor desses dois direitos, educação e trabalho. A gente tem que considerar também que nós temos em relação à educação aí várias diretrizes que daí vem caminhando para a educação profissional, em que vai formar
na educação o indivíduo para o trabalho. Por que eu faço essas reflexões e tento unir educação e trabalho? Porque eu vejo os dois como dois aliados do indivíduo para o seu desenvolvimento. Eu vejo os dois institutos como potenciais emancipadores do indivíduo. E aí, é claro, quando eu trabalho o direito do trabalho para o empoderamento do indivíduo, eu parto de algumas premissas. Eu parto de que esse trabalho é um trabalho digno, não é um trabalho em que está apenas explorando o indivíduo, explorando o ser. Eu parto do princípio também que essa educação em que eu estou falando agora é uma educação que contribui para a emancipação e não para a alienação. E aí então eu me fundamento, quando eu falo em dignidade do trabalho, eu me fundamento em autoras contemporâneas como a doutora Gabriela Delgado e a professora Lívia Miraglia, ambas, né, mineiras aí, que são professoras universitárias e discorrem tão bem sobre a dignidade do trabalho. E quando eu me pondero em relação a essa relação trabalho e educação, é porque nada mais, nada menos, eu volto lá no filósofo Michel Foucault, quando ele faz a relação de saber e poder. E quando ele fala em saber e poder, eu já vejo a educação e o trabalho de mãos dadas, emancipando o indivíduo, colaborando com o seu desenvolvimento integral, de forma em que esse indivíduo ele vai conseguir se posicionar na sociedade e vai conseguir transformar a sua realidade. Por isso, então, que ele passa também a ser detentor do poder. É claro que esses dois institutos de trabalho, né, direito do trabalho e a educação, são amplos e nós poderíamos aí falar com muita riqueza a respeito dos dois. Mas eu fico por aqui com vocês então e desejo que façam as reflexões necessárias. Até mais!